Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Arsenal e Chelsea. Meus amigos, aqui acabou, hein? 4-0, 56 minutos. Que chicotada a França vai levando da Espanha. Aqui acabou. Rapaziada, ó. Vamos falar de Arsenal e Chelsea. Rodrigo cansou da ponta direita. Quero jogar na esquerda. E o Kudus foi oferecido pro Chelsea. Situação do manhã. Mas, cara, Nico Williams. Ambos os times, Arsenal e Chelsea, sonham com Nico Williams. Rapaziada, se tem uma coisa que eu falo do Nico Williams, eu já falei isso aqui 300 vezes. O time que contratar o Nico Williams tem que ter um ponta direito foda. Não precisa ser o Lamine Yamal. Cara, é impressionante. Se você der espaço pra ele, acaba, velho. Ele desequilibra, você vê? Um gol e uma assistência. Por quê? Porque quando ele joga na Espanha, não é igual La Liga. Que La Liga joga 2, 3 em cima dele. Aí chega aqui os Cade protozoário. O Nico Williams não tá jogando tudo isso. Claro, velho. O cara joga com dupla, tripla marcação. Nem todo mundo é o Lamine Yamal. Por isso que o Lamine Yamal é o Lamine Yamal. E eu venho falando isso há muito tempo. O time que contratar o Nico Williams tem que ter um ponta direito foda. E eu sempre falo, os melhores encaixes pro Nico Williams. Barcelona, Bayern de Munique e Arsenal. Não interessa a ordem. Barcelona, Bayern de Munique e Arsenal. E o Chelsea correndo por fora. São os melhores encaixes pra ele. O Nico Williams tem que ir pro time que o ponta direito é bom. Pra justamente abrir espaço pra ele. E se o pessoal focar nele, abrir espaço pro bom ponta direita, desequilibrar. Cara, eu já cansei de falar isso aqui no canal. Aí quando você vê o Nico Williams na Espanha, parece outro jogador do que o Bilbao. Porque no Bilbao joga 3, 4 direto. E outra coisa, hein? Pra você mesmo, maconheiro, safado, bostileiro, torcedor do Arsenal. Ai, o Zubimendi não é tudo isso, BC. Aí teve outro Cade protozoário. Ai, eu vi o jogo da Real Sociedade, que ele não foi bem. Mano, pra mim, o MVP do primeiro tempo se chama Martin Zubimendi. Vê o passe que ele dá na construção do segundo gol, o passe que quebra a linha, marcação, ocupando o meio campo, ele e o Pedri, imoral. Agora você entende porque o Xavi queria tanto o Zubimendi na época do Barcelona. Por que será? Porque ele via, né, a duplinha lá, Pedri e Zubimendi. Rapaziada, torcedor do Arsenal tem que agradecer muito a Deus essa contratação. E o Arteta, né? O Arteta dizem que o Arteta foi um cara muito importante pra convencer o jogador. O Zubimendi pra mim foi o MVP do primeiro tempo. No meio campo, ele e o Pedro foram imorais. E novamente o Nico Williams. O time que contratar ele tem que ter um ponta direita. Bom, pra justamente abrir espaço. E rapaziada, entenda uma coisa. Principalmente você, maconheiro, torcedor do Chelsea. Lembra quando o Palmer caiu de desempenho? É difícil, rapaziada, jogar marcação em homem com dobra de marcação. É complicado. Por isso que o Lamine Yamal é esse nível de talento. Porque, cara, o comum é mesmo o jogador bom com talento é o jogador se enrolar. Esse é o comum. Então aprendam isso, cara. Eu vejo o pessoal falando, jogando mal. Vai lá ver como é que tá jogando. O lance do Palmer, e o Maresca falava isso. Ele tá sendo homem marcado, né? Marcação homem a homem, dobrado, direto. Porque o pessoal sabe que ele é o cara que decide. Então não é fácil. No Nico Williams com o Bilbao, os caras jogam contra o Bilbao, dobra no Nico Williams. Dobra no Nico Williams. Cara, ninguém é Deus. Ninguém é. E ele também teve umas dificuldades físicas, mas você vê, o Nico Williams é especial. Dos pontos, o que eu sempre falo, presente e futuro, ele é a melhor opção. Futuro, Gittens. Presente, futuro, Nico Williams. Impacto imediato, Nico Williams e Mitoma. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. E hoje, pra mim, foi a confirmação de um negócio que eu falei 300 vezes. Teve um cara que me mandou mensagem. Bem que tu fala, quando ele joga na Espanha é diferente. Aí, obrigado, my friend. Uma pessoa reconhecendo já é o suficiente pra mim. Falar em uma pessoa, meus amigos, Rodrigo. O Aston tá interessado no Rodrigo. Ele tá alto na lista de ponta esquerdas, né? Nico Williams, Sané, Morgan Rogers. Ó, o clube quer contratar um jogador de qualidade provada. Finalmente. Aí, ó. Ponta esquerda e atacante 9 são as prioridades do Arsenal.
André Berta tá trabalhando, ó, para conseguir informações dos melhores jogadores de cada posição, decidir com o Arteta em quais acordos executar. Aí, meus amigos, Rodrigo, né? Olha aqui, ó. Rodrigo vai insistir com o Xabi Alonso que ele quer jogar na ponta esquerda. Só que aí, rapaziada, vamos lá. A Sky Sports noticia claramente via o Arsenal. Quando o repórter fala assim, ó, o Rodrigo vai insistir que ele quer jogar na ponta esquerda, da onde vem essa informação? Do lado de quem? Do jogador. Aí eu fico meio assim. Porque muita coisa do Rodrigo, você vê, tá tendo muita espuma, muita fumaça pra pouco fogo. Saiu notícia na Espanha que ele queria ficar. Não, quero ficar agora. Quero ficar. Conversa com o Xabi Alonso vai ser chave para decidir o seu futuro, né? Fala, ó, o Arsenal está preparado para fazer uma grande oferta financeira. Pessoas chaves, incluindo jogadores do Arsenal, conversaram com o Rodrigo. Fala que vai enfatizar que quer jogar na ponta esquerda, né? Quer jogar na ponta esquerda. Aí tudo mais, enfim. Rapaziada, normal, rapaziada. Essa é a dúvida que todo mundo quer. Por isso que eu não apelo com o Rodrigo. Por isso que vem aqui os comentários. Ai, o Rodrigo não é tudo isso. Os mesmos caras que falam do Zubimendi, né? Ai, o Rodrigo não é tudo isso. O Rodrigo não é isso. Ai, o Rodrigo... Mano, o cara joga sacrificado. Eu sou um cara que eu evito muito criticar o Rodrigo. Porque eu sei que ele... E eu sou um cara que eu defendo muito a posição certa que o jogador joga. Por exemplo, o Ibelmo joga muito de ponta direita. Aí eu vou jogar ele na ponta esquerda? O Nico Williams, eu fico doente com os torcedores, os bortileiros que torcem pro Real Madrid. Aí temos que contratar o Nico Williams pra jogar na ponta direita. Se tu acha isso, tu tem um QI de uma barata. Vira aí ele pela esquerda hoje aí, QI de protozoário. Por favor, por favor, tem um perfil aí, BC QI de protozoário. Marca essa minutagem e fala assim, ó, deixa o seu desabafo. Bando de QI de protozoário, contratar o Nico Williams, botar na direita. Que ideia de bosta é essa? Então, eu sou chato com isso. Então, por isso que eu não critico muito o Rodrigo. E eu sei que de ponta esquerda, eu acho que você vai ter a melhor versão do Rodrigo. De ponta esquerda. Mas ele é melhor do que o Vini Júnior? Eu não acho. Aí dá uma pegada. Agora, o Rodrigo na ponta esquerda do Arsenal... vai aumentar o nível. Aí a gente vai ter a prova dos 9. Aí a gente vai ter a certeza. Agora, pra contratar o Rodrigo, o Arsenal vai ter que botar a mão no bolso, tanto pro jogador, tanto pro Real Madrid. Eu não acho que o Real Madrid vai aceitar menos que 90, 100 milhões de... 90, estourando mínimo aí 80 pelo Rodrigo. Eu acho que ele vale 100. Eu acho que ele vale 100. Tô bem sincero. Eu acho que ele vale 100. Então... Mas, cara, o encaixe dele no Arsenal é imoral, entendeu? Agora, até pra... Eu sei que vai ter gente... Eu não vou discordar, eu entendo. Vai ter gente falar assim, ó, eu prefiro o Nico Williams. Eu não vou tentar você mudar de ideia. Eu entendo o seu pensamento. Eu entendo o seu pensamento. De verdade, ABC, eu prefiro o Nico Williams. No caso do Nico Williams, gente, vocês têm que entender. Vai mais pelo jogador do que pelo clube tentando contratar. Vá por mim. O Nico Williams, gente, ele nunca falou assim, ó, eu quero sair. Ele se abre, ele escuta, ele debate, mas ele nunca falou assim, ó, quero sair de São Sebastião e quero ir pra Premier League. Ele nunca fez isso. Por isso que é difícil você, eu prefiro o Nico... Entende? O jogador nunca se abriu pra essa possibilidade. Tranquilo? É basicamente isso. E o Arsenal tá informado aí da multa do Kepa. Rapaziada, ó, reserva, ó. David Reyes, backup. Reserva, multa. Vem de uma temporada boa pelo Bournemouth. Deu umas empenadas em 1 ou 2 gols, né? Pelo Bournemouth. Mas ele fez um bom ano, cara, pelo Bournemouth. Fez um bom ano. O Bournemouth não queria contratar muito ele por causa do salário alto. A multa dele é barata, né? Ó, 5 milhões de libras. É um valor praticamente simbólico pro Chelsea não perder ele de graça. Pra ser reserva, rapaziada, é isso mesmo. Igual a situação do Neto, né? Pra ser reserva, jogar um joguinho aí de Copa da Liga. É isso mesmo. É uma opção boa. Agora tem que ver se ele aceita ser banco, né? Porque ele passou muito tempo titulado do Bournemouth. Ele aceita ser banco?
Se ele aceitar ser banco, é um interessante aí. Chelsea, meus amigos, ó. O Chelsea foi oferecido a chance de contratar o atacante do West Ham, Mohamed Kudus. Superstar potential. Mas eles falaram não nesse momento, estão considerando se adiciona ele na lista de alvos. Durante discussões, eles foram perguntados pela disponibilidade do Robert Sanchez, goleiro que trabalhou com Graham Potter e que foram muito bem no Brighton, rapaziada. Na época do Brighton ali, do Graham Potter, o Sanchez foi muito bem. Eu lembro dessa época que o Brighton pedia 60 milhões de libras para vender o Sanchez. Nessa época do Graham Potter lá. Eu lembro dessa época. Realmente, o Sanchez na mão do Potter jogou bem, né? Era um bom goleiro ali na Premier League. Enfim, rapaziada, ó. O Mohamed Kudus, ele meio que... A empresária, né? Que eu acho que é uma mulher, a empresária dele tá meio que oferecendo ele. Por quê? Porque o West Ham quer vender ele para reinvestir pelo elenco. Outra coisa, o West Ham investiu pesado temporada passada, tem a obrigação de compra do Todibo entrando. Então, eles querem dar uma limpada no fair play financeiro também. Eles querem fazer lucro com o Kudus. Comprado por 38 milhões de libras, querem vender pelo menos pelo dobro. Pelo menos pelo dobro, eles querem vender o Kudus. Então, por isso que o West Ham se abre a vender o Mohamed Kudus. Tranquilo? Aí aqui fala que o Dewsbury Hall também foi mencionado, né? Pra colocar no acordo aí pelo Kudus. Ó, o Chelsea, no momento, não tá querendo vender ambos os jogadores, a não ser que eles peçam para sair, né? A não ser que eles peçam para sair. Ou seja, rapaziada, o Kudus foi oferecido. Eu fiz um vídeo sobre ele, eu acho ele superstar potential. Eu acho que ele é um jogador pra ponta direita e pra meia pela direita. Se você botar ele pela esquerda ali, meia pela esquerda, ele performa, mas eu não sei se você tira o melhor. E eu sou, cara, rapaziada, ó. O Kudus é um baita jogador. Só que esse maluco que ele dá de azar, Flopetegui, David Moyes, mano, Aí ele pega, na época que ele pega o Graham Potter é muito mais focado em resultado do que praticar um sistema decente. Por isso que a torcida do West Ham tava puta. Porque você vê claramente o West Ham jogando por resultado. Ele chega no meio de temporada, com um elenco que meio que quebrado ali de vestiário, com o Lopetegui. Uma bagunça. O Graham Potter pegou. Então o West Ham quer pegar o dinheiro do Kudus e reinvestir. Eu acho que o Chelsea vai fazer isso aqui. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que não. Por quê? Novamente. Estevão, novamente. A não ser que você venda um Madueke da vida. E eu falei, então um dos poucos jogadores que eu venderia o Madueke, que eu acredito muito no potencial dele, eu venderia o Madueke para contratar o Kudus de ponta pela direita. Eu venderia. Agora você tem Madueke, Pedro Neto, Estevão chegando, Kenda daqui a um ano. ABC, o Kudus joga muito bem de falso 9. Concordo, tanto que eu falei, o PSG até fala na matéria lá que tem sondagens de time de fora da Premier League. Você duvida quanto que um PSG não deve estar na briga por ele? Você duvida quanto? Que um PSG também não tá de olho nele. Ora. Ele no PSG, cinema. O Maresca não me parece ser muito de joga de falso 9. Ele botou lá Tariq George, necessidade. Pedro Neto, necessidade. Ele não é um cara do sistema do falso 9, o Maresca. Mas eu gosto muito de ver, eu gosto muito da ideia do Kudus de falso 9. Ele tem uma movimentação muito interessante. Mas eu não acho que é muito do sistema do Maresca fazer isso. Falso 9, sendo bem sincero pra vocês. Pela direita, pra mim, é a melhor posição dele. Meia, ponta, playmaker completo pela direita. O Kudus. É a posição ideal. Novamente, rapaziada. Madueke, Pedro Neto, Kenda daqui a um ano e Estevão chegando. Fala o Palmer, né? Fala o Palmer. Que é o meia pela direita tem dono, é o Palmer. Não tem muito o que falar. A ABC bota o Kudus como meia pela esquerda. Naquele vídeo você fala de João Pedro, de Xavi Simons. No lugar, hoje, aonde joga o Enzo. Eu não sou fã, mas se tem um cara que pode desenrolar é o Kudus, mas eu fico um pouco um pé atrás com esse encaixe.
Se é pra jogar ali, aí eu já prefiro João Pedro, que é destro, Xavi Simons, que é destro, o Kudus é canhoto. Ali vai ficar, principalmente quando você puxa muito pra dentro, e você tem que ter lá o ponta de destro. Por quê? Por isso que o Chelsea quer um ponta destro. Até fala, ó. Cadê que eu fechei aqui, ó. Ó, que o Gittens, ó, continua sendo o alvo prioritário do Chelsea. O Gittens. Alvo prioritário. O Chelsea tá negociando pelo Gittens. Então, pra você combinar ali com o Gittens, tem que ser também um destro, entendeu? Então, eu não sou muito... Ali, se você imaginar naquele bolso ali pela esquerda, eu prefiro João Pedro, Xavi Simons. Novamente, o Kudus pode desenrolar por lá? Pode, mas eu não sou tão fã. Eu quero ver aonde eu acho que o Kudus pode ser um potencial. Pode ser uma super estrela. Ali pela direita, onde joga o Palme hoje, ou seja, Impossible, e ponta pela direita. E no sistema de jogo ofensivo. É isso que eu quero ver. Tranquilo? E meus amigos, ó. O Manhã falou pro Milan que quer ir para o Chelsea. Avisou ao Milan que não vai renovar, tá? Ó. Não vai renovar. O Manhã avisou ao Milan que não vai renovar. Só que o Milan ainda continua pedindo 25, 30 milhões de euros. O Chelsea não quer pagar isso. Vamos ver. Vamos ver. Tranquilo? O Chelsea fica falando que, tô feliz com os 4 goleiros. Tá feliz não. Senão você não tava tentando o Manhã tão forte. Novamente, o Manhã falou pro Milan que não vai renovar. Não vai assinar a renovação. O Milan nem muito tá oferecendo, mas beleza. Então, o Chelsea ainda tá tentando o Manhã, só que o Milan precisa baixar o preço. Gente, 10 era muito pouco. Eu acho que 15 com bônus é justo. 15 com bônus é justo. 25, 30 que o Milan tá pedindo, eu também acho muito. Aquela coisa, o Milan tá pedindo muito e o Chelsea oferecendo pouco, né? Existe aí uma distância a percorrer. Rapaziada, pra terminar o vídeo, Gittens. O Kudus é o jogador mais pronto, mas, enfim... Gittens, Dilep, Ekitike, desabafo do BC. Eu sou um cara que eu defendo muito o projeto. Mas, rapaziada, a curto prazo tá difícil defender. Eu ainda acho que é um time que vai amadurecer mais, é um time que vai brigar pro G4 ano que vem. Ainda vai brigar pro G4, vai incomodar nessa Champions, vai incomodar, não se enganem. Vai incomodar nessa Champions, pode brigar por uma Copa, mas sem jogador pronto, rapaziada. Sem um Osimhen, sem um zagueiro foda, sem talvez um ponta assassino. É complicado. Cara, os pontas, você trazendo Gittens, talvez ali dá pra desenrolar. Agora, o 9 tinha que ser um Osimhen, tinha que ser um Gyökeresão, tinha que ser um Tanosqueires, né, rapaziada? Aí o Chelsea vem com essa aqui, que eu entendo, ó. O Chelsea acredita que seus alvos são jogadores são jogadores que vão se tornar elite. Eu acredito nisso. O Gittens, eu acredito muito que o Gittens vai ser isso. Que o Sesco vai ser elite. Eu acho que se o Ekitike evoluir da maneira certa, tem um jogador de elite nele. Mas não é agora. Não é daqui talvez 2 anos. É isso, rapaziada. Tamo junto.